Mas maravilha. Então eu cheguei lá, bonitão, peguei um paciente no meu consultório. Eu já fiz isso também, né, na hipertrófica, num paciente com dislipidemia. Beleza, escrevi lá o teste genético, painel, né? Painel genético para dislipidemia ou para cardiomiopatia. Legal, o paciente volta com R$2.000 a menos no bolso. Doutor, tá aqui. E agora? O que eu vou fazer, né? Como eu vou interpretar esse teste genético? Boa, Zé. Isso é muito importante e eu vou trazer um insight aqui para vocês sobre isso, mas primeiro alguns recados importantes. Primeiro, olha só o que está acontecendo aqui em São Paulo. O paciente ele consegue chegar no site do Fleury, né? Ele viu na internet, posso fazer um painel genético para, sei lá, para ver se eu tenho doença no coração. Aí vai lá, ele mesmo pode fazer o teste sem pedido médico. Sei. Ele recebe por e-mail o resultado do teste e como que ele vai interpretar se nem o médico dele sabe interpretar. Então esse é o primeiro ponto. Né? Esse é o primeiro ponto. Isso vai gerar uma ansiedade desnecessária e possíveis intervenções desnecessárias. Cara, eu comento só, não sei se chegou a ver assim, né? Tem um ator que é o... agora me fugiu o nome. O ator que faz o Thor. Eu não sei o nome da também, Marvel, mas enfim. eu sei quem é. E ele fez isso, né? Então ele descobriu que ele tem um gene que aumenta o risco de desenvolver Alzheimer no futuro. Isso o cara afastou da carreira, enfim. E aí, né? Qual o impacto que isso vai gerar, né? Você tem o gene, mas você não foi exposto aos gatilhos, né, ambientais, etc. E aí, você vai desenvolver ou não? Isso gera uma baita ansiedade, né? Por isso que todas as diretrizes, hoje em dia, que estão recomendando teste genético, eles estão recomendando um aconselhamento genético pré-teste. Ótimo. Além do pós-teste, tem que ter o pré-teste também. Então, para quê? Para você explicar para o paciente o que é o teste genético, o que você pode encontrar no teste genético e o que fazer diante dos possíveis resultados desse teste genético. E esse aconselhamento deve ser feito por um médico que esteja apto para isso. Então, um médico que tenha treinamento em genética, tá? E hoje em dia o ideal mesmo seria a composição de alguns heart teams, assim como a gente tem para válvula, para coronária, mas também para genética. Então é o que a gente está fazendo no INCOR. No Cardiogen a gente criou um heart team lá, em que a gente tem médicos cardiologistas especializados em genética, nós temos geneticistas, biomédicos e médicos cardiologistas nas diferentes áreas, então arritmias, ortopatias, cardiomiopatias, que vão discutir os casos e chegar a uma melhor conduta de aconselhamento de intervenções para aquele caso específico, logicamente em conjunto com o médico assistente do paciente. Então isso que é a ideia hoje em dia, de se construir esses heart teams, né, com profissionais especializados na área para a gente conseguir fazer o melhor aconselhamento possível. E uma coisa importante de dizer é que os laboratórios particulares não oferecem esse tipo de serviço. Eles oferecem um teste, mas aí o cara que vai laudar, ele só sabe qual que é a suspeita clínica. Ele não tem acesso ao heredograma, ele não tem acesso a dados da história familiar que são super importantes, da história pessoal, que podem mudar o laudo dele. Então, por isso que é importante hoje a gente falar desse heart team na genética, esses serviços de referências que tenham esse grupo de especialistas que consigam interpretar o teste de maneira mais precisa. E também a gente tem que ter em mente que o teste genético não é um check-up, não faz parte do check-up. Tomo de corpo inteiro não é check-up. Faz para alguns aí. E também teste genético não faz parte do check-up, ele tem as suas indicações e a gente tem que saber interpretar. Então, vamos lá, como interpretar? Uma coisa que nós temos que ter em mente é que um fenótipo específico, por exemplo, espessamento septal, pode estar associado a diversos genes. E um gene pode estar associado a diversos fenótipos. Lascou. Então, nós temos que saber isso. A gente tem alguns bancos de dados para consultar, que é o ClinGen, o Franklin, que são bancos de dados que a gente utiliza. E, a partir disso, os geneticistas vão laudar a variante que eles encontraram no gene específico e associar o fenótipo para poder laudar. E aí, cada variante
é o que a gente chama o que a gente chamava de mutação. Não existe mais esse termo mutação. A gente mudou esse termo para variante genética. E essa variante é alteração genética encontrada em determinado gene. E essa variante ela pode ser benigna, provavelmente benigna, VUS, que é variante de significado incerto, provavelmente patogênica e patogênica. Essa classificação é a classificação do Colégio Americano de Genética Médica. E esse colégio americano, ele se pauta em diversos critérios, que eu não vou entrar aqui em detalhe, porque isso é mais o geneticista que tem contato, porque ele que classifica as variantes, tá? A gente, cardiologista, tem que saber, a partir do que a gente tem, qual variante que a gente tem, o que fazer com ela, mas o geneticista que vai determinar se ela é uma variante benigna ou provavelmente patogênica, por esses critérios do ACMG. E aí, de acordo com essas variantes, nós, cardiologistas, temos que saber o que fazer. Então, vamos lá. Prática. Veio o teste genético benigno ou provavelmente benigno. O que é isso? Uma variante benigna ou provavelmente benigna. Então, neste caso, a gente não pode relacionar a variante encontrada, a mutação, entre aspas, encontrada naquele gene, à doença que a gente está procurando. Tá. Isso vem no laudo? Vem no laudo. Que é provavelmente benigno e tal. Não vou ser eu que vou ter que entrar na base de dados. Não. Legal. Não. Isso já vem no laudo. E aí, o que fazer em relação a isso? Nós devemos... A gente não vai fazer o teste genético nos familiares. Tá. Porque a gente não encontrou nada no probando. Probando, pessoal, é caso índice. É o paciente índice que a gente está procurando a variante específica. Como a gente não encontrou uma variante patogênica, possivelmente patogênica no probando, a gente não vai replicar esse teste genético nos familiares. Mas nós temos que ter em mente que o teste genético ele tem limitações. Ele muda a cada dia, porque o nosso banco de dados mundiais mudam todo dia. Novas variantes são descritas. Então um teste vou ter que fazer novo teste genético, vou gastar mais daqui 2 anos. Então, um teste genético negativo, entre aspas, ou seja, uma variante sem variantes ou variante benigna ou provavelmente benigna encontrada, pode ser que mais para frente isso mude. Então, o que eu tenho que ter em mente? Putz, isso ainda pode ser uma doença genética. Então, o que eu vou orientar para os familiares? Eles devam passar no cardiologista, fazer uma avaliação clínica e exames direcionados para aquela minha suspeita clínica. Ponto. Não vou taxar ninguém com doença XYZ. Não, tá? Então, essa é a recomendação. Agora, quando o teste quando a gente encontra uma variante patogênica ou possivelmente, né, provavelmente patogênica, aí o que a gente vai fazer? Nós vamos procurar essa variante pelo método de Sanger, que a gente comentou, nos familiares de primeiro grau. Certo. Se vier positivo nesses familiares de primeiro grau, a gente vai lá avaliar o fenótipo desses familiares, tá? E aí acompanhar esses familiares porque eles têm risco de desenvolver a doença. Muitas vezes a gente acaba já diagnosticando uma doença ainda subclínica com fenótipo, ele já tem, por exemplo, um espessamento septal, mas não tem manifestação clínica. E já pode até iniciar o tratamento a depender da doença de base. Legal. Se o teste genético vier negativo, a gente pode dar uma alta do segmento desse familiar, tá? E o que gera mais dúvida, na verdade, é o VUS, variante de significado incerto. O que é isso? É uma grande limitação dos nossos testes. A gente não consegue classificar essa variante nem como benigna ou provavelmente benigna, e nem patogênica ou provavelmente patogênica. Ela cai naquele meio termo. Na meiuca, na zona cinzenta. Na zona cinzenta. E o que fazer com VUS? Nós, de maneira geral, o que a gente faz? Vamos chamar os familiares de primeiro grau, fazer o teste de Sanger dessa VUS nesses pacientes e também fazer alguns exames adicionais para tentar caracterizar o fenótipo desses familiares. Por quê? Porque se eu encontrar essa mesma variante nos familiares com o mesmo fenótipo, aí já vai ter algum significado aí. Reclassificada em provavelmente patogênica ou patogênica. Legal. Então muda a minha classificação da minha variante. Então VUS, o que a gente faz com o VUS? Segrega a variante na família. Esse que é o termo que a gente utiliza. Ou seja, chama os familiares, faz o teste genético e avalia o fenótipo.
Maravilha. Tá? Então, isso que é o que o cardiologista tem que saber do ponto de vista de interpretação do teste genético. Tá? E por fim, né, uma coisa que nós temos que saber também em relação à interpretação do teste genético é o rendimento dos testes. Então, se eu peço um teste genético para determinada suspeita clínica, eu tenho que saber mais ou menos em quantos % dos pacientes com aquela suspeita eu vou ter um teste genético positivo para não ter frustrações. Certo. Então, por exemplo... Isso é o quanto rende um teste. É quanto rende um teste. Entendi. E quanto que rende um teste? Depende da sua suspeita clínica. Se você tem um paciente com suspeita de hipertrófica, mais ou menos 40% a 60% dos testes vem positivo. Uhum. Os outros 40% não vão vir positivos. Pode ser uma limitação nossa, sim, Genes que a gente mas não conhece, o por exemplo, pode né? ser teste realmente negativo, tá? Agora, se a gente pegar, por exemplo, síndrome do QT longo, 80% de rendimento. Uhum. Então, é muito útil. Então, né? quase que a chance de se vier negativo não ser, assim, não é 100%, eu entendo, mas fala um pouco menos a favor do que, por exemplo, na hipertrófica, que rende menos. Exatamente. Marfan, 90% de rendimento de teste genético. Agora, se a gente pegar, por exemplo, síndrome de Brugada, mais ou menos 20% de rendimento de teste. Miocárdio não compactado, que a gente nem chama mais de miocárdio não compactado, mas em geral 10% de rendimento. Entendi. Então vejam como é muito diferente o rendimento. Então a gente tem que, uma vez que a gente pede o teste para determinada suspeita, procurar o rendimento desse teste genético na literatura. É né, quase que a muda. probabilidade pré-teste desse Exatamente. teste vir positivo, né? E Naquela determinada doença. E isso a gente já tem que aconselhar o paciente no Alinhar a momento expectativa, pré-teste né? ali antes de solicitar o teste genético. Então vejam que Vou pedir um teste de R$2.000, mas o rendimento dele é 10%. O cara já dá uma brochada ali, né? Já dá uma miada ali. Então a gente tem que orientar, logicamente, o paciente, os familiares disso Legal. antes da gente solicitar o teste, tá?